Quem está feliz por estar na presença de Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Abra a palavra de Deus juntamente comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, amém? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Vamos meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Deus já tem confirmado através do culto essa palavra. E eu quero que você preste bastante atenção na palavra de Deus na ministração dessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. A gente vai acompanhar um trecho que fala acerca do testemunho de Paulo. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Novo Testamento, depois de João, depois do Evangelho de João, antes de Romanos. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem encontrou, diga misericórdia. Amém? Todos encontraram? Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Glória a Deus. E o verso de número, glória a Deus, 18, amém? Atos 26, 18. Quem encontrou, diga aleluias. Quem não encontrou, diga espera aí. Não, todo mundo encontrou mesmo. Quero que você acompanhe essa leitura juntamente comigo. O texto da palavra de Deus. Vamos ler, que diz assim. Atos 26, o verso de número 18 diz: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém? Eu quero mais uma vez assim: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres. Fala assim, os converteres. Um pouquinho mais de fé, fala assim, os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém? Feche suas olhos, curva sua cabeça, deixa eu fazer uma rápida oração por essa palavra. Meu Deus, meu Pai, aqui foi lida a Tua Santa Palavra e agora ela vai ser ministrada. Eu peço mais uma vez a Tua ajuda e desde já eu Te agradeço por essa extraordinária oportunidade que o Senhor tem me dado, pela Sua infinita misericórdia. Espírito Santo de Deus, eu quero me apresentar mais uma vez como instrumento em Tuas mãos. Toma meus lábios agora e fale com a Tua igreja, que não venha sair nada de mim mesmo, mas que tudo que eu venha falar venha ser direcionado pelo Teu Santo Espírito e segundo a revelação que o Senhor colocou no meu coração, eu possa transmitir sem acrescentar nada de mim mesmo e sem diminuir nada daquilo que o Senhor quer comunicar à Tua Santa Igreja. Repreende toda a distração e todo o mal que vem para atrapalhar o momento da palavra e para dificultar o entendimento, Senhor, do Teu povo, e abençoe de maneira poderosa, Pai. É o que eu Te peço e desde eu Te agradeço. Eu faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que crê, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você que ama a palavra de Deus, bate palma bem forte para Jesus. Meus irmãos, eu quero que você preste bastante atenção na palavra do Senhor nessa noite. A gente vai falar acerca de um tema que é extremamente importante e que é uma das bases do cristianismo, uma das bases da fé cristã. Paulo, ele está declarando nesse texto o seu testemunho pessoal. Paulo, ele está declarando, e essas palavras aqui eu quero que você grave bastante e já deixe marcado aí. A gente vai ver esse texto novamente, mas eu não sei qual é a tradução que você está usando aí, eu não sei como é a marcação na sua Bíblia, mas dependendo da Bíblia que você usa, você vai ver que as palavras de Jesus são destacadas de que cor? Vermelha. Então vai ter algumas Bíblias que esse texto em si vai estar destacado em
vermelho. Por quê? Porque Paulo ele está falando do encontro que ele teve com Cristo e ele está declarando agora o que Jesus falou para ele. E foi isso que Jesus falou. Jesus, quando se encontrou com Paulo no caminho para Damasco, Jesus falou assim que ele se encontrou com Paulo para abrir os olhos de Paulo e das trevas converter Paulo para a luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que ele recebesse remissão dos pecados. O texto em si fala de um tema que é extremamente importante para as nossas vidas, e esse tema se chama conversão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E é isso que eu quero falar com vocês nesta noite. Eu quero falar um pouquinho acerca da conversão. Conversão é uma coisa extremamente importante para a nossa vida cristã. É a base, é uma das bases do cristianismo. Conversão, o que é conversão? Conversão é mudança de vida. Conversão é uma transformação de vida. E aí, antes da gente prosseguir, eu quero deixar algumas observações acerca de conversão. Conversão não é uma coisa opcional. Conversão é uma transformação de vida necessária para todos aqueles que querem alcançar a salvação. Quem quer ser salvo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer ir morar no céu com Jesus, diga aleluia. Aleluia. Você que quer um dia encontrar Jesus e ver Ele face a face, diga amém. Amém. Você precisa passar pelo processo da conversão. Primeira observação: conversão não é opcional. Conversão é uma transformação de vida que, se você entrou nos caminhos do Senhor e se você agora faz parte da igreja, a conversão não é algo que você decide se você quer ou não vivenciar na sua vida. A partir do momento que você quer realmente ser salvo, se encontrar com Jesus na glória, ver Ele face a face e alcançar a vida eterna, você tem que entender que conversão, mudança de vida, transformação de vida não é uma coisa opcional. Não é uma coisa que você decide se você quer viver ou não. É uma coisa essencial para quem quer alcançar a salvação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Conversão é transformação de vida. Uma coisa interessante também, né, é que conversão faz parte da base da fé do cristianismo. E eu quero que você entenda uma coisa: conversão não é uma fase da vida cristã. Não leve a sua conversão como uma fase da sua vida cristã. Não é algo que você, quando você aceitou Jesus, o processo da sua conversão não tem que ser uma coisa que você vai deixar na sua vida lá no passado, no dia que você aceitou Jesus. Não é uma coisa que você vai olhar e falar assim: não, né, a minha conversão já passou, eu me converti, né, há 7 anos atrás, me converti há 10 anos atrás, não, eu me converti há 1 ano atrás, eu me converti. Então você tem que entender uma coisa também: conversão não é uma fase da vida cristã, porque sempre quando a gente fala de fase é uma coisa que passa. Fase é uma coisa que passa, a conversão não é uma fase da vida cristã. A conversão faz parte da base da nossa fé cristã e da nossa jornada na fé. E para você entender melhor, a palavra de Deus vai falar que a nossa vida em Deus é considerada uma boa obra. Quem entende isso, diga glória a Deus. E essa obra, dia após dia, está sendo aperfeiçoada por Deus em nós. E daí vem diversos textos que vai falar acerca dessa relação. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Mas aí você tem que entender o propósito da conversão dentro dessa obra que Deus está fazendo na sua vida. Ela faz parte da base da nossa fé cristã. Um dos alicerces da vida cristã se chama conversão. E ela não é uma fase, ela faz parte da obra e que não pode ser ignorada, não pode ser deixada para trás. Mas como ela faz parte dessa obra que está sendo aperfeiçoada em nós através do poder de Deus, é algo que você nunca vai descartar da sua vida, mas ela vai fazer parte da obra de Deus na sua vida, em você, dentro de você, através de você. Ela vai fazer parte como um todo.
durante o processo onde Deus está te aperfeiçoando, e depois, quando Ele concluir essa boa obra, a conversão vai continuar ali fazendo parte da obra como um todo. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então entenda, a conversão é uma coisa que você tem que preservar na sua vida cristã, não é algo que você passou e viveu com Deus lá atrás, não. Porque a partir do momento que você enxerga a sua conversão como uma fase da sua vida cristã, você está fardado a começar a ignorar aspectos importantes da conversão. E isso é prejudicial. Por causa disso, a gente tem encontrado no meio do povo de Deus muitas pessoas que estão fazendo o processo inverso. Tem pessoas que estão se desconvertendo de Deus. Tem pessoas que parece que quanto mais tempo ela está na igreja, menos convertida ela está ficando. Tem pessoas que parece que quanto mais tempo ela passa dentro da igreja, em vez de ela se converter mais ao Senhor, ela começa a entrar num processo onde ela passa, em vez de viver uma vida cada vez mais convertida e mais próxima de Deus, uma vida cada vez mais apagada e vazia das coisas do Senhor. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa enxerga a conversão dela como uma fase. Não, me converti há 1 ano atrás, né? A fase da minha conversão passou. Não, a fase da maturidade espiritual é uma coisa. Porque quando a gente se converte, a gente ainda é uma criança na fé, e a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo na fé. Não significa que a base, que é a conversão, pode ser alterada. Entenda isso, nessa obra a conversão é uma base. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente está construindo uma casa? É o quê? O alicerce, a fundação. Agora imagine, irmão, você construiu uma casa, antes de você construir, você colocou um alicerce. Você colocou uma fundação. Aí você começa a levantar a parede daquela casa. Irmão, só porque você levantou a parede daquela casa, isso vai virar um motivo para você pegar o alicerce e arrancar? Não. Se você construiu a parede, não significa que agora você tem que desprezar o alicerce. Pelo contrário, se você construir a parede e tentar tirar o alicerce, a casa vai cair. E assim também, se você já construiu a parede e colocou o telhado, daí você pensa assim, não, agora a minha casa já tem telhado, então não preciso mais da parede. Então vamos tirar a parede, o que vai acontecer? O telhado também vai cair. Então a conversão entra em um pilar das bases da vida cristã, que você tem que preservar, porque se você começar a ignorar o seu processo de conversão, você vai correr risco de ver a sua casa, a obra que Deus está edificando na sua vida, começar a desmoronar. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então leve a sério essa conversão e guarde alguns princípios que eu vou falar acerca da conversão aqui, e medite sempre para você ver e tentar enxergar como é que está a sua conversão diante de Deus, como é que está a transformação de vida que Jesus operou em você, em que nível ela está, se essa base ainda está sendo mantida ou se você tem ignorado ela. Então guarde isso, conversão é uma das bases da vida cristã, a gente não pode ignorar e a gente não pode achar que isso é uma fase que já passou, não. Conversão tem que estar presente em toda a nossa trajetória de vida cristã. Quem entende isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas conversão é transformação de vida. Você tem que entender uma coisa também, que a palavra de Deus, né, o Evangelho, uma vida com Cristo, não é algo que veio simplesmente para melhorar a nossa vida. O Evangelho ele não está disponível para a gente ter uma vida melhor. É lógico que uma das manifestações do Evangelho é melhorar a nossa vida, porque Jesus falou que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Só que conversão não é uma melhoria de vida. Conversão não é um aspecto religioso no qual você entra para que você venha ter uma vida melhor, para que você venha ver a sua vida melhorar. Não. Conversão é um processo divino de Deus dentro do homem que transforma o ser humano. Transforma por inteiro. Aqui a gente está citando o exemplo de Paulo, um texto que remete à conversão de Paulo. E dentro desse período, irmão, Paulo teve uma transformação tão grande na sua vida que Deus mudou até o nome dele. Ele que outrora se chamava Saulo, agora ele passa a ser reconhecido como Paulo. Então conversão é uma transformação de vida, é você pegar a vida que você vivia e você morrer para aquela vida e agora você viver uma vida nova. É o primeiro passo para você viver uma vida nova em Cristo Jesus. Quem entende isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem que entender também que a conversão não é uma mudança de estado ou uma mudança de status.
Conversão não vem para mudar a sua condição financeira. Conversão não vem para mudar a sua condição social. Conversão não vem para mudar a sua condição, sabe, diante da sociedade, seu estado civil. Não. Conversão vem para transformar a sua vida. E o resto é consequência. Você tem que entender que você tem que priorizar a transformação de vida que Deus quer fazer no seu ser. Quero que você acompanhe o texto comigo, se você puder, abra lá em Mateus, é bem conhecido, Mateus 6:33. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mateus 6:33 é bem conhecido, se você quiser anotar e ouvir. Olha só, a palavra de Deus vai falar assim, Mateus 6:33. Diz, isso aqui é uma das representações da conversão. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então você tem que entender isso. O que é conversão? Começar a priorizar as coisas de Deus na sua vida. E o resto Deus acrescenta. Se você buscar uma transformação de vida em Cristo Jesus, pode ter certeza que do restante Ele vai cuidar. Ele vai entrar com uma providência na sua casa, na sua família, na sua vida financeira, na sua vida sentimental. Seja qual for a área de necessidade da sua vida, se você buscar ter uma vida convertida e deixar Deus te transformar por dentro, pode deixar que o restante da sua vida Deus também vai trabalhar para te dar o melhor, em nome de Jesus. Quem entende isso, diga glória a Deus. Mais um aspecto da conversão, a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vai ser acrescentado. E essa é uma das bases da conversão que você tem que priorizar. Porque se a gente não entrar na presença de Deus para ter uma vida transformada segundo a quem nós éramos antes dele, o restante não vai fazer sentido na nossa vida, irmão. Não vai valer a pena entrar na igreja e Deus te ajudar a trocar de carro. Ou talvez você entrou na igreja e você nem carro você tinha. Não vai valer a pena você entrar na igreja para Deus mudar a forma como você vai trabalhar. Em vez de agora você ir de ônibus, você vai de carro. Não vale a pena você entrar na igreja e Deus transformar a sua vida sentimental. Você chegou solteiro, encalhado na fila do desespero, e daí você veio para a igreja e Deus abençoou sua vida sentimental. Não vai valer a pena você ter uma transformação referente às coisas naturais, às coisas dessa terra, aos seus aspectos humanos. Se você não tiver uma vida transformada, todo o restante vai perder o sentido. Não vai valer a pena. Por quê? Porque o que nos assegura que a gente vai realmente alcançar salvação diante de Deus é passar pelo processo da conversão e ter Ele firme em nossos corações. Não vai valer a pena a gente querer ser pessoas cheias do poder de Deus se a base da nossa vida cristã não estiver bem alicerçada nos fundamentos da palavra. Não vai valer a pena eu querer ver o poder de Deus na minha vida se eu não ver uma transformação de Deus na minha vida. Não vai valer a pena. Porque você pode ficar na igreja do jeito que você quiser, sem se preocupar em ter uma vida convertida a Deus. Você pode ficar dentro da igreja da maneira que você quiser, sem se preocupar em realmente ter uma transformação de vida. Irmão, pode. E o problema não é você ficar na igreja desse jeito. O problema é você entender que um dia você vai ter que acertar contas com Deus. E o que vai ser levado em conta? A obra de transformação que Ele quis fazer na sua vida e que você não deu valor. Conversão é transformação de vida. É transformação de ser. É quando Deus começa um processo de transformar a gente, tirar a gente de um estado de criatura e transformar a gente num estado de filho de Deus. A conversão é a porta de entrada para o cristianismo, é a conversão, é o primeiro passo na vida cristã que vai te ajudar a ter verdadeiramente um novo nascimento.
Tudo vai começar na conversão. Irmão, não vale, olha, para você entender a gravidade disso, não vai valer a pena nem você querer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo se você não deixar primeiramente o mesmo Espírito transformar a sua vida. Porque tem gente que quer ser cheia do poder de Deus, mas você olha assim, irmão, é incrível os testemunhos que a gente acompanha. Tem gente que busca a virtude de Deus e a pessoa alcança muitas coisas, às vezes até mesmo, e eu não vou usar o termo do reino de Deus, mas muitas das vezes até mesmo dentro da igreja. Alcança um cargo, alcança um certo reconhecimento, às vezes alcança até um dom de Deus e não tem uma transformação genuína. Quantas vezes a gente não já viu testemunho de pessoa que faz a obra e fuma e bebe? Está fazendo a obra, tá convertida? Não. Quantas vezes a gente vê um testemunho de uma pessoa que está fazendo a obra e às vezes tem 2 casamentos, está fazendo a obra, tá? Às vezes está até pregando bem, pregando muito, pregando com eloquência, tá? Mas está convertido? Não. Então você tem que entender que conversão é transformação de vida. Conversão é quando você morre para o seu eu e começa a viver para Deus. É a primeira obra do Espírito Santo nas nossas vidas. A primeira obra que o Espírito Santo faz na nossa vida não é depois que a gente aceita Jesus. A primeira obra do Espírito Santo na nossa vida é nos ajudar a entrar no Evangelho pela porta chamada conversão. O Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida antes da gente se entregar para Jesus. Por quê? Porque conversão é transformação de vida, é mudança de vida. E quem nos convence dessa mudança é quem? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha na vida de um homem que está longe de Deus, para ele se aproximar de Deus. E não tem como você se aproximar de Deus se você não passar pelo processo da conversão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você tem que entender isso. O Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz na vida do ser humano, que quer se aproximar de Deus, ele vai levar aquele homem a se converter. Hoje nós vivemos num período chamado período da graça, e no período da graça tudo é feito por intermédio do Espírito Santo. Todas as obras e manifestação do período da graça acontecem por intermédio do Espírito Santo. Toda obra relacionada ao período da graça, que é o período que a gente vive hoje, elas acontecem, se manifestam e são geradas através do Espírito Santo. Quem entende isso, diga glória a Deus. Quero ler um texto com vocês também, lá em João 16. Mais um texto que vai apontar para o processo da conversão. E aí você vai entender que o Espírito Santo é quem produz isso nas nossas vidas. João 16. Se for difícil para você achar, anote e escute apenas. Glória a Deus, aleluia. João capítulo 16. Aleluia. O versículo de número 7. Amém? João 16, 7. Vamos ler a palavra de Deus. Olha só o que Jesus falou. Ele fala assim, na minha tradução tá: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei. E olha só o que ele vai fazer. E quando ele vier, convencerá o mundo. Aqui é uma conotação para o ser humano. O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus ele veio e ele iniciou a obra da graça, a obra da redenção. Ele voltou para o Pai, ele subiu, ele se ascendeu ao céu. E ele enviou o Consolador, que também foi considerado por ele o substituto. Todas as obras de Jesus, que Jesus começou na cruz do Calvário, têm continuidade na pessoa do Espírito Santo. Então, hoje, tudo que acontece no meio da igreja é por intermédio do Espírito Santo.
Tudo que acontece na sua vida cristã é por intermédio do Espírito Santo. Se você tem alguma visão de Deus, quem gerou essa visão em você foi o Espírito Santo. Se você é usado em dons, quem manifestou essa operação de dons através da sua vida foi o Espírito Santo. Se você conseguiu chegar na igreja, Deus te deu força e graças para isso, foi por intermédio do Espírito Santo. E se você realmente se converteu a Cristo de verdade, quem fez essa obra foi o Espírito Santo, porque é Ele quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. É o Espírito Santo de Deus que nos convence a mudar de caminho. A palavra de Deus fala que Ele convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. Na ordem que foi dita, Jesus fala assim que Ele convence o homem, né? o mundo, que é uma relação ao homem, do pecado, da justiça e do juízo. E aí você tem que entender qual é, né, o patamar da transformação que Deus quer gerar e qual é essa transformação. Peraí, se Deus não... A prioridade de Deus não é transformar a minha vida financeira, a minha vida sentimental, não é transformar a minha vida familiar. Se tudo isso é consequência, então que transformação de vida é essa? Está no texto que a gente leu no começo, a palavra de Deus fala assim que Ele nos tirou das trevas para a luz, do poder de Satanás, né, para Deus, e que Ele também, Ele nos deu uma herança que é alcançada através da remissão dos pecados. A palavra de Deus vai falar assim que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar, os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, mas os nossos pecados fazem o quê? Separação. Irmã, a palavra de Deus vai declarar também que todos os homens pecaram e carecem, precisam, destituídos foram da glória de Deus. Então, qual é a transformação de vida que o Espírito Santo quer gerar nas nossas vidas? É justamente em relação à nossa vida de pecado, porque todos aqueles que estão longe de Deus, eles vivem em pecado. A ponto do apóstolo João, nas suas epístolas, fala assim: quem peca, né, não é nascido de Deus, porque quem nasceu de Deus vence o pecado. Então, irmão, qual que é a transformação de vida que o Espírito Santo quer gerar na gente? Ele quer nos ajudar a vencer os nossos pecados. Por quê? Porque uma vida em pecado é uma vida longe de Deus. É por isso que eu falei para você que você não pode considerar a sua conversão uma fase da sua vida. Por quê? Porque eu tenho certeza que, independentemente do período que você se converteu, uma coisa eu tenho certeza, até hoje você tem que enfrentar uma batalha travada contra uma coisa chamada tentação, que vai sempre tentar te jogar numa vida de pecado novamente. Como é que você vai vencer a tentação? Nunca se esquecendo da sua conversão. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então, qual que é o nível de transformação que Deus quer gerar nas nossas vidas através de trabalhar no Espírito Santo? Ele quer nos ajudar a vencer a vida de pecado e a deixar para trás essa vida de pecado que nos afasta de Deus e que nos estava levando para o caminho de perdição, de condenação eterna. Qual que é a transformação que o homem precisa e que ele só vai conseguir por intermédio do auxílio do Espírito Santo? Todo homem precisa da ajuda de Deus para vencer os seus pecados. E aí entenda uma coisa, irmão. Tem coisas que são da natureza humana, fraquezas. E aí você tem que entender que ainda que você tenha fraqueza da sua condição humana, não significa que você tem que simplesmente aceitar aquilo e falar assim: não, eu estou cometendo esse erro porque faz parte da minha fraqueza. A palavra de Deus fala que a gente tem que crescer na graça de Deus e alcançar uma estatura de um varão perfeito. Eu errei. Sim, mas quando eu ponho essa condição em mim e falo assim: não, mas é porque eu sou humano, eu estou abnegando a condição que Deus tem para aperfeiçoar a obra que Ele começou na minha vida. As suas imperfeições, Deus, Ele também, se você se entregar cada vez mais e mais para Jesus, Ele vai ter condição de te aperfeiçoar. Seja qual for a sua alimentação, as suas fraquezas. Mas tem um consenso geral que a gente tem que entender. A vida de pecado é para ser vencida e não para ser tratada de maneira a qual a gente devia se conformar. A gente não pode começar a viver um padrão de vida cristão onde a gente peca e pede perdão e a gente acha que isso é o suficiente para a gente se declarar que a gente se levantou na presença de Deus. Porque um dos efeitos da graça que vem através da obra da conversão
A graça de Deus, ela se manifesta na nossa vida para nos dar poder para vencer o pecado. E aí você tem que entender essa base da vida cristã e enxergá-la na sua vida. Irmão, como está? E aí uma pergunta pessoal e você responde de maneira pessoal. Responda na sua consciência. Como está a sua relação com o pecado? Porque um dos aspectos da conversão, a gente sai das trevas. Teve um período da história da igreja, foi considerado o período das trevas. Por quê? Porque era um período onde a palavra de Deus não era compartilhada com ninguém. Só pessoas de um alto escalão religioso ou financeiro, reis, podiam ter acesso à palavra de Deus. E o restante do povo vivia um estado de ignorância. As pessoas falavam o que elas queriam e simplesmente as pessoas aceitavam porque elas não tinham acesso à palavra de Deus. E aí, se eu tivesse acesso, eu podia falar o que eu quisesse. Você quer ir para o céu, então você vai pagar um tanto aqui. E aí você vai ter um lugar no céu. As pessoas acreditavam. E esse foi considerado um período das trevas. Por quê? Porque faltava entendimento. A palavra de Deus vai falar assim: o meu povo perece quando falta conhecimento. Hoje em dia a palavra de Deus, quem tem uma Bíblia aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem está com a Bíblia na sua mão, diga aleluia. Aleluia. A palavra de Deus está disponível para você. Eu posso pregar o que for aqui, você pode conferir e ver se realmente é bíblico ou não. Porque a gente não vive mais nas trevas. Então trevas é um estado de ignorância. Quando você é alcançado pelo Evangelho, você sai das trevas. O que significa? Significa que agora você não pode mais se defender em um argumento de que você não sabia, ou de que você é ingênuo, ou de que você não tinha noção de que aquilo era pecado. Porque se tem uma coisa hoje em dia que todo mundo sabe com clareza, até mesmo aqueles que não seguem com fidelidade à vontade de Deus, todo mundo sabe o que é pecado e o que não. Todo mundo sabe o que desagrada a Deus e o que não desagrada. Todo mundo sabe quando está em falta com Deus e quando não está. Fora o alcance do conhecimento que vem pela palavra de Deus, irmão, a gente acabou de ler que uma das obras do Espírito Santo é convencer o homem do quê? Pecado. Quando uma pessoa está em pecado, o Espírito Santo ele vem para convencer aquela pessoa. E ele trabalha na nossa vida, nos alertando. A gente é incomodado pelo Espírito Santo. A gente é cobrado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo testifica no nosso espírito que aquilo não está agradando a Deus. Então, ainda que você seja uma pessoa que você não saiba nem ler, você crê no Espírito de Deus, Ele vai te conduzir a toda a verdade. E uma das verdades que Ele sempre vai revelar para a sua vida, para você nunca ficar enganado, é se você está ou não agradando ou desagradando a Deus. Ele sempre vai te ajudar na sua relação com o pecado. Ninguém que está na presença de Deus e que crê que o Espírito de Deus também é Deus, vai ficar confundido acerca de pecado e vai chegar no ponto de falar assim: nossa, irmão, eu estou cometendo isso aqui, mas eu não sei, eu não sabia que era pecado. Meu irmão, antes da conversão, isso acontece. Depois que você passou a experiência da conversão, ou depois que você passou por essa manifestação da luz de Deus na sua vida, irmão, você não vai conseguir mais ficar se enganando. Poxa, irmão, não sabia que ter duas mulheres era pecado. Poxa, irmão, não sabia que fumar baseado era pecado. Poxa, irmão, não sabia que se matar, se eu tirar minha própria vida, eu estava pecando contra Deus. Poxa, irmão, não sabia que roubar era pecado. Não, você vai saber tudo. Você vai saber o que é, o que não é. O Espírito Santo vai testificar em você. Se você não tiver a condição de entender isso por intermédio da palavra de Deus, o próprio Espírito vai testificar. Poxa, irmão, não sabia que falar palavrão era pecado, não agradava a Deus. O Espírito Santo vai testificar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então a transformação de vida que Deus quer gerar nas nossas vidas é fazer a gente sair de um estado de pecado para alcançar em Deus um estado de graça. Quem entende isso, diga glória a Deus. Tem alguns aspectos da conversão que eu não vou citar aqui. Por exemplo, a conversão é uma obra que não está de maneira isolada dentro do cristianismo. Uma das coisas que se manifesta através da conversão ou durante
o processo da conversão, as obras concernentes à libertação. Porque para você se converter, um dos aspectos que Jesus falou para Paulo, no texto que a gente leu no início, fala que Jesus ele pega o homem e tira do poder de quem? De Satanás, e leva até Deus. Para Deus tirar você do poder do diabo, o que ele tem que fazer? Entrar com libertação na sua vida. Então a libertação é um dos processos, é uma das obras que vai acompanhar o processo da conversão. Quem entende isso, diga glória a Deus. Mas eu vou deixar isso como uma menção, né? E algum outro dia a gente pega com mais firmeza para falar acerca do processo da libertação, ou da obra da libertação do processo da conversão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu destaquei pelo menos 3 aspectos da conversão são necessárias para a gente alcançar uma conversão verdadeira, e para a gente sempre estar observando que esses aspectos não podem se distanciar da nossa vida, porque senão a nossa conversão vai ficar correndo risco, um risco sério. Então tem pelo menos 3 aspectos que vai nos ajudar a se converter de verdade. Quero ler com vocês o primeiro, né, que é um texto que está lá em Lucas 11, Evangelho de Lucas, capítulo 11. Glória a Deus, de versículo 32. Lucas 11, 32, o primeiro aspecto está dentro desse texto. Irmão, o que eu faço para me converter de verdade? Irmão, cansei da minha vida de pecado, agora eu quero me converter, eu quero viver uma vida com Deus de verdade. O que eu faço? Como é que eu faço para me converter? Lucas 11, 32. Primeiro aspecto para a conversão, transformação de vida. Está em caminho de pecado, mas você quer sair do caminho do erro, do pecado, você quer ir para os caminhos do Senhor. Primeiro aspecto, Lucas 11, 32. Vamos ler a palavra do Senhor. Vou estar lendo para minha tempo. Se não conseguir achar a marca, depois você lê na sua casa. Mas Lucas 11, 32 diz: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Olha só, isso aqui é a parte-chave do versículo. Diz assim: pois se converteram com a pregação de quem? Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jesus. É extraordinário. Amém. Mas qual que é o primeiro aspecto para você se converter de verdade? Eu não vou falar tudo, não vou, como dizem, né? Não vou esgotar o assunto, mas eu destaquei 3 que eu acho que são fundamentais. Irmão, não existe conversão sem pregação. Toda vez que Deus quer mudar o coração de uma nação, toda vez que Deus quer trazer conversão para um povo, e geralmente esse povo na Bíblia é o povo de Israel, mas hoje é a igreja e hoje é todos que são alcançados pelo Evangelho. Irmão, não existe conversão sem pregação. A conversão vem por intermédio da pregação da palavra de Deus. Você só pode falar que você entrou no processo de conversão a partir do momento que você recebe e aceita a pregação do Evangelho. E a conversão é uma das obras da fé. E o que sustenta a fé é a pregação do Evangelho. Eu gosto de uma tradução que fala, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Jesus Cristo. Ou seja, a pregação acerca de Jesus. Primeiro aspecto, irmão, eu quero me converter, eu quero mudar de vida, eu quero viver uma vida nova com Deus, eu quero largar para trás toda a minha vida de erro. O que eu tenho que fazer? Ouvir a pregação do Evangelho. Ouvir a pregação da palavra de Deus. Quanto mais pregação você ouvir, mais convertido você vai ficar. Você quer se converter de verdade? Irmão, não tem como você se converter se você não amar e for apaixonado pela pregação da palavra de Deus. A pregação é tão importante, mas tão importante que é ela que gera fé nas nossas vidas. A ponto de até eu, como pregador, se eu não me atentar para ouvir a pregação, eu também corro o risco de, primeiro, me enfraquecer na fé e de deixar de levar uma vida convertida a Deus. Ele falou assim, a fé vem pelo ouvir. Eu ouvi a pregação, né, de Jesus. A fé não vem pelo falar. A fé não vem pelo pregar. A minha pregação gera fé em você, mas eu tenho que ouvir alguém que vai pregar para gerar fé em mim.
e conversão na minha vida. Eu não estou aqui pregando hoje porque eu nasci pregando. Eu só estou pregando hoje porque um dia eu me converti a Jesus. Eu me converti ouvindo a palavra de Deus. Qual é o valor que você dá para a palavra de Deus? Qual é o valor que você dá para a pregação do Evangelho na sua vida? Isso vai definir o nível da sua conversão. Não paro para ouvir nenhuma palavra. Tá mal. Não, eu ouço todo domingo na igreja, eu ouço a pregação. Tem que acrescentar mais. Primeiro aspecto para você ter uma vida convertida: ouça a pregação, ouça a palavra de Deus. Nunca afaste-se de uma vida onde você é alimentado pela pregação do Evangelho. Sempre quando Deus quer entrar com conversão numa nação, numa pessoa, Ele levanta alguém como um pregador da palavra de Deus. Sempre quando Deus quer transformar um cativeiro, mudar uma história, Ele vai levantar alguém para pregar a palavra de Deus. Quem está entendendo que é a palavra de Deus? Segundo aspecto da conversão. Bom, como é que eu faço para me converter? Eu não quero me converter, não quero mais viver uma vida de erro. Segundo aspecto que eu separei aqui, novamente eu falo, não separei todos, mas eu separei alguns que eu considero importantes. Está lá em Lucas, se ele está em Lucas, é só voltar, vai lá para o capítulo 5. É engraçado, porque é 5:32 de novo. Lucas 5:32. Só voltar um pouquinho ao mesmo livro que a gente já estava. Lucas capítulo 5, versículo 32. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim, 5:32. Jesus novamente falando, ele fala assim: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Segundo aspecto muito importante: a partir do momento que você recebe a palavra de Deus, irmão, aquilo tem que produzir alguma coisa na sua vida. E acerca de conversão, a palavra de Deus que vai te ajudar a se converter de verdade tem que gerar uma coisa chamada arrependimento. O que nos conduz ao arrependimento é a pregação da palavra de Deus. Só que o arrependimento, que não estou falando, não dá para falar tudo. Por exemplo, quando você entra no processo do arrependimento, aí você vai ter doutrinas acerca do arrependimento. Uma das doutrinas condicionadas ao arrependimento. O seu arrependimento tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero e tem que ser confesso diante de todos os homens. Você tem que mostrar para todo mundo que você realmente se arrependeu dos seus pecados. E para isso foi constituído o batismo nas águas. Quando uma pessoa realmente está arrependida dos pecados, ela vai tomar uma postura, ela vai falar com Deus: eu quero me batizar. Porque o batismo nas águas é um batismo para a remissão dos pecados. Por quê? Porque o batismo nos tira os pecados? Não, porque o batismo é a confissão pública de que eu estou verdadeiramente arrependido. E isso vai dar poder para o sangue de Jesus me limpar de todos os meus pecados. Então arrependimento tem que ser confesso para todo mundo. Todo mundo tem que saber que você realmente se arrependeu. E o que isso significa? Isso significa que pessoas que têm dificuldade para aplicar na sua vida a obra do batismo nas águas, elas têm um problema sério com arrependimento. Eu não sei, porque as pessoas elas dão muita desculpa acerca do batismo, mas dentro da palavra de Deus, a única justificativa que vai levar uma pessoa que já ouviu a palavra de Deus a não se batizar é a dificuldade no seu arrependimento. Sinal que tem alguma coisa que ela tem que largar, que ela ainda não largou e que provavelmente ela não quer largar. Segundo aspecto da conversão: arrependimento. Não existe ninguém que vai alcançar uma transformação de vida sem primeiro ele se arrepender dos seus pecados. Por quê? Porque conversão é transformação de vida, é mudança de vida. Qual era a vida que eu vivia sem Deus? Uma vida cheia de pecado, uma vida conduzida pelo pecado, uma vida aonde eu me deleitava nos prazeres do meu pecado.
E agora eu não quero mais isso para mim. Agora eu quero mudar de vida. E para mim alcançar essa mudança de vida, eu tenho que me arrepender da vida que eu vivia sem Deus. Eu tenho que olhar e eu tenho que falar assim, misericórdia, o que eu estava fazendo da minha vida. Deus que me livre, olha o que eu estava praticando, olha a loucura que eu estava fazendo com a minha vida. Olha a vida que eu estava vivendo, uma vida de vício, uma vida de erro, uma vida de infidelidade, uma vida toda torta, uma vida de mentira. Aí você olha e você fala assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida? Então isso é se arrepender, é quando você olha e reconhece o quanto distante você estava de Deus, o quanto prejudicial e destruidora eram as obras que você praticava sem estar na presença de Deus, e como seus pecados estavam gerando condenação na sua vida. Se você realmente quer uma transformação de vida, se você realmente quer se converter, se arrependa de seus pecados. Irmão, mas eu já me converti há 8 anos e eu voltei a pecar. Você ainda está vivo, você ainda está vivo, você ainda tem chance de se arrepender. Deus ainda está preservando sua vida na terra. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa hoje. Busque se consertar com Deus agora. E mude de vida mais uma vez. Porque a palavra de Deus vai falar que ainda que o homem seja infiel, quando ele fala ainda que o homem seja infiel, não o homem que nos trai nas nossas relações, está falando da gente, ainda que no processo dessa nova aliança que a gente tem com Deus, se a gente for infiel, Deus permanece o quê? Fiel. Então entenda uma coisa, ainda que você caiu, nunca se esqueça, Deus permanece de pé para te levantar. Glória a Deus. Segundo aspecto da conversão, arrependimento. E para fechar, quando você ouve a palavra de Deus, quando você se arrepende, qual que é o último estágio da conversão que vai trazer uma vida nova para a gente? Você é justificado. Eu quero ler, então, o último aspecto da conversão que eu quero destacar é justificação. Vai lá em Romanos 4. Depois de Atos, Romanos 4. Glória a Deus. Para mim finalizar, Romanos capítulo 4. Como é que eu concluo a conversão na minha vida? Romanos 4, 25. Romanos 4, 25. Quem encontrou, diga amém. Você não encontrou, ouça com atenção, anote, depois você lê na sua casa. Diz assim, Romanos 4, 25, diz, acerca de Jesus também está falando, o qual por nossos pecados ou pelas nossas transgressões foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Por causa dos nossos pecados. Para concluir a obra da transformação, se chama conversão. Ele morreu no meu e no seu lugar, mas ele ressuscitou para quê? Para nos justificar. Você recebe a palavra produz um arrependimento, você se arrepende da vida que você estava vivendo, aí você tem condição de se entregar para Jesus, e quando você se entrega para Ele, Ele olha para você e fala assim, perdoados estão os teus pecados. Não tem mais nada que vai manchar a sua vida diante da minha presença. Eu te limpo de todas as suas transgressões. Eu quero, para concluir, vai lá novamente em Atos 26 e a gente vai ler todo o contexto. Para a gente concluir, você ir embora para casa abençoado nessa noite. Atos 26, a gente leu o 18, a gente vai ler a partir do 17. Glória a Deus. Porque aqui é Paulo falando acerca da conversão dele.
E aí ele vai dar detalhes que não estão lá, né, no capítulo 9 de Atos. Olha só, Atos 26. Glória a Deus. A palavra de Deus a partir do 17 vai dizer assim. Glória a Deus. Eu vou ler a partir do 15 para ficar melhor, amém? Glória a Deus. Atos 26, 15 diz: E disse eu, quem és, Senhor? Ele está relatando o que aconteceu lá em Atos 9, a conversão dele, mas aqui ele vai trazer mais detalhes. Ele vai falar assim: quem és, Senhor? No 15. E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu segues. E olha o que Jesus falou para ele. Ele teve um encontro com Jesus, caiu por terra. Aí Jesus vai falar para ele assim: levanta-te, põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos, e das trevas os converteres para a luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Irmão, a base da conversão. Você vai alcançar uma conversão genuína. Ou se você já alcançou, você tem que se lembrar disso. Que você se converteu, ou a base da conversão vem por intermédio de um encontro que cada um da gente teve com Jesus. Como foi o seu encontro com Cristo? Paulo vai relatar o dele. Ele vai falar assim: eu peguei cartas para ir a Damasco para prender os cristãos, e no meio do caminho Jesus me apareceu e eu caí por terra, mas ele disse: levanta-te. E um dos propósitos pelo qual Deus converteu Paulo foi para que a vida dele servisse como testemunho para muitos gentios. E agora, para finalizar, eu quero destacar a importância da conversão. A conversão testifica que Deus ainda tem a capacidade de salvar o ser humano. A conversão fortalece a igreja. Uma igreja onde há uma conversão genuína, ela tem uma base forte. A conversão vai testificar que realmente Deus não mudou. O mesmo Deus que tem condição de pegar um vaso de desonra, quebrar aquele vaso e fazer daquele vaso um vaso novo, um vaso para a honra, é o mesmo Deus. Conversão é um testemunho que mostra que ainda tem solução para o perdido, ainda tem solução para quem está indo para o inferno, ainda tem uma chance para quem não está nos caminhos do Senhor. Não importa o que a pessoa está fazendo lá fora, a partir do momento que tem conversão dentro da casa do Senhor, quem está lá fora na perdição vai olhar para essa luz e vai falar assim: para mim também ainda tem uma chance, para mim ainda tem jeito. Eu estou numa vida de pecado, de erro, uma vida de transgressão, uma vida de bebedice, de vício, de adultério, mas eu creio que Jesus ainda pode transformar a minha vida. Tem um ditado que fala: pau que nasce torto nunca se endireita, é porque eles não conhecem o carpinteiro de Nazaré, Jesus Cristo, que tem poder de transformar as nossas vidas. Esse Deus é o mesmo, Ele está no nosso meio, Ele ainda tem poder para mudar a sua vida, a sua história, a sua condição. Então, se apegue mais e mais com Ele. Nunca se esqueça da obra da conversão. Em poucas palavras, nunca se esqueça da onde Deus te tirou. Quem entende isso, diga glória a Deus. Você que recebe essa palavra, diga amém. Amém. E bate palma bem forte.